No vídeo anterior falamos sobre a escutatória e agora sobre oratória. Vale lembrar que a intenção não é explicar de forma tecnicista e tão importante também sobre o processo da oratória, mas sim trazer uma outra reflexão que pode inclusive juntar-se aos processos da oratória de forma técnica. Você já parou para pensar que quando você comunica, o processo de se expor na comunicação, a forma de linguagem falada, ela carrega um conjunto? A gente não se comunica só pela fala, e todos sabemos disso. Nem sempre trazemos para consciência o nosso processo de comunicação. Quantas vezes falamos o que não sentimos? Quantas vezes a gente quer falar sobre o nosso mundo? E outro dia, num determinado fato que ocorreu, eu parei para refletir algo que foi extremamente importante. Antes da gente falar, aí sim, falando da linguagem da comunicação, a linguagem verbal, eu preciso saber se alguém quer me ouvir. Para quem eu estou falando? Quantas vezes a gente diz de um professor: nossa, aquele professor sabe muito, mas não sabe explicar. Então a gente não pode nem fazer associação entre saber de forma intelectual o assunto e expor o assunto. Esse processo precisa existir. Conhecer, saber aquilo que eu estou falando, me comunicar. Aqui eu estou dando o exemplo da linguagem verbal. Mas tem um elo, uma chave que as pessoas às vezes não se conectam. E que posso ter repetidas vezes ter feito isso também em minha vida. Aquilo que eu falo, vale lembrar que aquilo que eu falo, eu vivencio. Somos todos parte. Qual é esse elo? Antes de saber para quem falar, lembrando então que eu já estou sabendo o assunto, antes de saber para quem falar, eu preciso saber se aquele indivíduo quer me ouvir. E aí sim, existem técnicas e processos para isso. Eu fui professora universitária durante 20 anos. E um professor, seja universidade, seja em qual for a idade, ele passa por esses desafios. Muitas vezes ele entra numa sala de aula sabendo que a turma não desejaria estar ali, principalmente ouvindo aquele assunto. No meu caso, é química. Pense, para aqueles que gostam, tudo bem, e aqueles que não gostam? Já existe um paradigma aí, principalmente ensino médio. Não como única verdade, mas existe. Muito bem. O meu desafio naquele momento era trazer a vontade daqueles que queriam, não no sentido de agradar, mas trazer honestamente o conhecimento associado ao mundo do outro. Por isso eu comecei falando sobre a escutatória. Todas as minhas aulas, repetidos os anos, durante 20 anos, o primeiro dia de aula era sempre
o que você faz aqui. O que te trouxe aqui, quem é você? Para que eu pudesse, de uma maneira respeitosa, entrar no mundo do outro, saber com quem eu estava conversando e não chegar e despejar um conteúdo, seja para quem fosse. É claro que durante esse processo eu não agradei a todos. E não era essa a intenção. Respeitar, sim, a intenção. Agradar, não dá para agradar a todos. Mas de alguma forma, quando você entende um pouquinho o mundo do outro e se esforça com a sua linguagem, você busca esse elo de eu preciso falar, eu tenho que falar, eu quero falar, eu vou falar. E quem está me ouvindo? Alguém quer me ouvir? Alguém quer te ouvir? Alguém ouve da forma como você fala? Que tal se esforçar para se comunicar de um pouco diferente, para que as pessoas possam te ouvir? Essa é a proposta da oratória. Antes de falar, pense se as pessoas para quem você vai falar querem te ouvir. E se sim, quem são essas pessoas? Aí o processo se comunica. É por isso que eu sempre começo os meus vídeos dizendo: se fizer sentido para você, continue. Hoje eu me dou o direito de escolher o meu trabalho e as pessoas vêm até mim. Aquele que me procura, eu sei que deseja me ouvir, mesmo que depois não goste. Mas nessa procura houve um desejo. Nem sempre é assim. No trabalho, às vezes somos compelidos a falar. Que tal buscar um processo mais leve, mais atencioso, mais amoroso, afetuoso, que respeite o seu mundo e o mundo do outro e que facilite essa comunicação? A programação neurolinguística nos ensina bastante. As filosofias que intercedem o mundo do outro e o seu, o autoconhecimento, também ajudam bastante. Encontre o que faz mais sentido para você. Melhore os seus processos de comunicação. Ao falar melhor, você ouve melhor, porque o esforço ele está nesse meio do caminho. E isso é muito bom. Dá trabalho, mas é muito bom. Até o próximo vídeo.